A gente continua tendo a parte da unidade, com as necessidades formativas da unidade. Então, às vezes a gente usa muito a TPC para passar recado, só que isso é o que menos ele precisa fazer, né? Apesar da gente já ter esse conhecimento, é difícil da gente utilizar disso, né? Mas a gente tem necessidades formativas próprias da escola, que são trabalhadas, então, nessas 3 aulas ali do ciclo, né? Semana A e B, uma aula na semana A, 2 na semana B, que é o que a gente já está acostumado. E aí, depois, a parte de formação temática mais geral, a gente tem dividido entre a formação da diretoria de ensino e a formação da EFAP. Essa característica, além disso, o programa de recuperação e aprofundamento, que tem algumas formações específicas dentro da TPC. Agora a gente começa com esse programa também em ciências da natureza. Ciências humanas ainda está ali de stand-by, mas acredito que logo a gente já tem esse programa também para unificar. E os desdobramentos, que são um papel mais de oficina. Dentro do ATPC da unidade, é importante que a gente tenha essa dimensão, né, que parece que ficou pouca coisa. Então, a gente acaba tendo um tempo muito mais dedicado ao desenvolvimento de alguns projetos locais. Só que a formação, e isso é uma coisa que vocês têm sentido menos por não ter o PC, mas a gente já começa a caminhar nesse sentido um pouquinho mais devagar, né? Por conta da equipe que está incompleta, mas ainda assim isso precisa acontecer. A formação do professor na escola pelo professor coordenador vem caminhando no sentido de ser cada vez mais personalizado. Então, aquela observação de aula que já vinha sendo prevista e tudo mais, ela é hoje um espaço de formação individual. E isso é muito rico, né? Tem uma possibilidade muito grande ali, porque o professor coordenador e as PAC, eles vão poder estar mais próximo da necessidade formativa de cada professor a partir da observação e das devolutivas formativas. A gente vem desde o começo do ano caminhando nesse sentido com as formações, né? Então eu já venho trazendo isso para as meninas aqui desde tem coisa de 1 mês e meio, mais ou menos, a gente já vem trabalhando isso em formação, e agora a gente já começa, alguns professores já foram até contactados para que a gente possa ter essa observação de aula começando a caminhar aqui, né? E aí já antecipo para vocês essa necessidade, sempre que a gente for fazer o agendamento de uma observação de aula, eu não estarei em todos, eventualmente, pode ser que eu esteja? Pode ser, se o professor concordar e tudo bem, ok. Só que não é um papel meu acompanhar e formar o professor da unidade. É o papel dos formadores locais, PAC e IPC. Né? Eu estou ali para ajudar, para dar um respaldo e tudo mais, só que não é impositivo, né? Que eu esteja ali e tal. Mas estou aqui disponível para ajudar naquilo que for necessário, para trocar ideia, informação, enfim. Então, vocês contem comigo também dentro desse papel de formação. Mas aí é legal a gente observar essa mudança, né? Uma mudança bem diferente que a gente está tendo que conviver ali. Eu creio que vai ser bastante rico, né? O processo de observação e formação devolutiva é bem interessante, a gente cresce muito com isso. Bom, com relação ao engajamento de estudantes, a questão da busca ativa, em 2015 a gente teve o programa Quem Falta Faz Falta, e aí, mais uma vez, aqueles que já estavam na rede capaz de lembrar com mais clareza, aonde a gente começou um trabalho mais incisivo com relação, isso na época era dentro do programa de proteção escolar, com relação às compensações de ausência, né? Então, a gente, desde 2015, já vem tendo esse papel, que hoje a gente chama de busca ativa, esse papel de entrar em contato com a família do aluno, saber o que é que aconteceu, trazer de volta. Esse aluno, quando chega, ele precisa fazer esses trabalhos de compensação de ausência, que não é só pegar a borracha e apagar o diário de classe, né? E simplesmente tirar a falta, né? Isso é até uma grande dificuldade, pelo menos na unidade onde eu estava, essa foi uma grande dificuldade, porque o pessoal entendia que era para tirar falta. Então pega a borracha, apaga tudo e zero negócio. Não é isso, né? Então isso deu um certo trabalho.
para o coordenador na época, que não era eu, para entender essa história do quem falta faz falta. E aí, no ano passado, com a pandemia, esse ano, com essa situação meio complicada, que a gente fica, que os alunos estão extremamente desmotivados, mais do que o que a gente estava acostumado a lidar. Então, a gente tem parece que é uma coisa nova, né? Mas, a bem da verdade, sempre teve aí, né? Antes do quem falta faz falta, já tinha uma necessidade de encaminhamento, encaminhamento para os órgãos competentes. A gente entra em contato, não consegue, não tem contato, encaminha para conselho tutelar, aquele esquema que a gente já estava acostumado. Né? O que vem acontecendo de 5 anos e meio para cá, que é desse programa, é de ter um papel mais incisivo do professor junto desse aluno, né? Procurando incentivá-lo, trazer para perto, nessa preparação, correção devolutiva das atividades de compensação de ausência, é onde a gente consegue ter um acesso melhor para entender o que está acontecendo com o aluno e tudo mais. Isso já vem sendo presente, né? Agora a gente precisa estar ainda mais, né, com a busca ativa da forma como a gente vem fazendo, de ter o contato individual do aluno, mandar o WhatsApp, e aí você telefona, usa parte da sua carga horária, que é uma carga horária destinada para estar com o aluno. Ao invés de estar aqui na sala de aula, eu estou lá no telefone. Fulano, volta aí. Né? É importante por isso, por aquilo. Então, a busca ativa, ela muda de cara, mas ela já estava aí, né? Então, acho que entendendo que nós estamos falando de um ato contínuo, acho que fica mais fácil da gente dar esses passos, né? Dentro daquilo que é a mudança da nossa função. Assim como a questão do ensino híbrido. O ensino híbrido, ele já vem sendo falado há bastante tempo. Não sei se alguém aqui já fez um curso. Ele estava dentro da EFAP, foi lançado em 2016. 16 ou 17, gente. Tá por ali. Que foi um curso promovido pela Fundação Lema, dentro da EFAP, já de ensino híbrido. Então, para quem fez, acho que fica mais fácil de entender esses paralelos que estão acontecendo, né? Da questão de trabalhar com o presencial e o remoto. Então, a questão do ensino híbrido, ela tem essa característica de caminhos paralelos, e aí tem algumas características importantes para a gente pensar. Primeiro, a questão da adequação da linguagem, que eu preciso ter um dinamismo diferente, uma otimização do tempo diferente. Eu preciso que isso seja acelerado quando está comigo, para que possa ser mais lento quando está sem mim. Então, porque o aluno caminhando sozinho realmente é mais complicado. Né? Então, se alguém aqui já fez algum curso, alguma especialização, enfim, semipresencial, é aquele esquema. Né? A hora que você está lá com o tutor, o negócio é acelerado. Né? E aí, a hora que você está em casa, você tem os textos, você vai estudar com mais tranquilidade, mais devagar e tudo mais. Então, o tempo de aula que a gente precisa utilizar, essa nossa divisão, esse tempo didático, a gente precisa fazer de um jeito diferente. Né? A questão da adequação das estratégias. As comandas das atividades precisam ser extremamente claras, porque ele não vai estar com a gente. Então, a hora que eu mando uma atividade, aquilo precisa ser não simplista, né? Não aquela coisa boba. Às vezes a gente acaba diminuindo demais o nível de complexidade, isso acaba atrapalhando a gente mesmo depois, né? Mas no sentido de deixar um negócio muito claro, muito específico, o que é que precisa ser feito para que o aluno consiga se desenvolver sozinho, e isso facilita, né? Já não está fácil a gente motivar o aluno. Se a gente coloca uma comanda que seja mais difícil dele entender, e aí ninguém na casa consegue ajudar a criança ali e tudo mais, fica ainda pior, né? Porque aí ele se desmotiva ainda mais rápido. E a questão dos recursos, o uso de todos os recursos disponíveis, ainda que eles não sejam suficientes. Isso é uma coisa que, assim, tem alguns da equipe com os quais a gente já teve a oportunidade de trabalhar junto. Isso, enquanto professor, eu sempre tive essa característica. Para mim, não importa o recurso que eu tenho, eu vou usar até a última gota. Então, sei lá, o limite, assim. Aqui na escola, a gente estava na sala da coordenação aqui, estava com as meninas, e eu falando para elas, nossa, qualquer hora eu acho alguma coisa da minha época aqui. E aí eu achei um projetor, né? O resto projetor. Eu falei, nossa, eu usava esse trem aqui. Porque era o que tinha.
Então, eu fazia as transparências dos meus mapas bonitinha, trazia aquilo, usava mimeógrafo, é o que tem, é o que eu vou usar, né? Então, a gente tem uma dificuldade muito grande com relação a recursos, isso é muito difícil mesmo, realmente, isso não deu aqui mesmo. Estou aqui com vocês no 4G do celular, porque a internet da escola tá devagar o negócio aqui, eu não consigo fazer uma apresentação de qualidade, né? Isso é bem complicado? É complicado. Mas assim que eu terminar com vocês aqui, eu vou tentar usar esse para fazer a próxima etapa, né? Porque é aquilo que eu tenho, né? Enquanto professor, acho que é legal da gente saber o que tem dentro da escola, usar o máximo que a gente consegue daquilo que tem dentro da escola, seja o livro, o material de consumo, as folhas e lápis e tinta e etc., como aquilo que é de equipamento tecnológico. E aí as coisas vão se encaixando, né? Porque o professor usando tudo aquilo que ele tem disponível, e aquilo começa a fazer falta, e a gestão, e a coisa vai subindo. Na parte da gestão, quem está no pedagógico, PC, PK, identifica, olha, o professor está usando tudo e está faltando X, Y, Z. Aí, direção, vice-direção. Aquilo que a gente pode conseguir, aquilo que a gente pode providenciar, a gente providencia. Não tem, eu tenho um argumento para atacar lá na frente e falar, ó, alguém precisa providenciar esse negócio. E aí tem os órgãos competentes para cada situação, né? Mas dá argumento, porque às vezes a gente chega lá na frente e fala, olha, minha escola precisa de X, Y, Z. Tá, mas o que você está fazendo com o que você tem? Quando o professor usa, o diretor tem lá a carta na manga para falar, olha, eu preciso porque os professores estão fazendo tal e tal ação e a gente tem essa necessidade. Né? Então, as nossas boas práticas depõem a nosso favor. E isso, uma boa prática, não que seja um negócio extraordinário. É bom quando acontece, mas não precisa acontecer. A boa prática é aquela que o aluno aprende. E a gente precisa ter isso sempre registrado para poder caminhar nesse sentido e conseguir o respaldo para a nossa escola também. Isso nos ajuda, favorece essa caminhada toda. Entre esses recursos, a gente tem a plataforma CAED, que a gente acaba usando menos do que aquilo que tem lá, né? Então, a gente, dentro dessa história da gente usar o máximo daquilo que a gente tem, a plataforma CAED ainda não é aquilo que comporta o Estado, né? A gente já sabe disso. Tem muita coisa ali que poderia estar muito melhor, isso a gente está passando para frente. Né? A gente tem as nossas reuniões de PK, então todas as escolas regulares são atendidas pela nossa equipe. A gente aponta os problemas que vocês identificam nas escolas, e isso nosso supervisor leva para as reuniões centrais, e isso está acontecendo. Né? Mais devagar do que a gente gostaria? Sim, mas está chegando. Um reflexo disso é a questão da sequência digital, que seriam 5 no ano. Né? Eles já estavam se programando para 5, agora serão 4. Ano não, desculpa, no semestre. A gente teria 5 até dia 15 de julho. E aí já diminuiu. Então, é menos do que aquilo que a gente gostaria? Sim, mas já é um passo, porque essa demanda está indo para frente. Essa demanda está seguindo. Na plataforma CAED, a gente tem, além da sequência digital, as AAPs e também tem material formativo. Né? Tem o percurso do desenvolvimento profissional e tem outras coisas dentro de currículo mesmo, que vale a pena olhar porque é subsídio para o nosso trabalho. E está ali numa linguagem mais rápida, mais direta, objetiva, isso facilita, né, essa nossa